Bom galera, então aqui na tela do meu computador eu estou aqui no cantinho, olha aqui no cantinho superior direito, e eu vou ficar aqui até o final da nossa apresentação aqui, do nosso curso de introdução ao Photoshop. Eu tenho já aqui uma imagem que fiz muito rapidamente, que vai ser esse, né, o resultado final, que você já viu aqui na introdução, como que a gente fez a montagem, colagem, trabalhou com recortes, máscaras, camadas também, questão de ajuste de cor, iluminação. Ele trabalhou com tudo isso e a gente vai ver agora nessa próxima hora de apresentação aqui no Photoshop. Mas antes de tudo eu preciso apresentar o Photoshop para você. Ele agora vai ser o seu conhecido, o seu amigo que você vai levar aí para sempre na sua vida. E para isso, como a gente precisa mostrar alguns detalhes muito importantes que você deve levar em consideração. Por exemplo, quando você for criar um novo arquivo, você vai vir lá no menu principal, que é esse que está aqui em cima, ó. Pera aí, meio confuso aqui, ó. Caramba, é difícil. Aqui, ó, esse aqui, ó. É esse aqui de cima, onde está lá arquivo, editar, imagem. Esse é o menu principal do Photoshop. Também a gente vai trabalhar muito com a barra de propriedades, que é essa aqui logo abaixo do menu principal. Que quando você seleciona uma ferramenta, automaticamente muda as preferências que você pode editar de cada ferramenta. Outra barra muito importante é essa barra que eu acabei de posicionar aqui o mouse, que é a barra de ferramentas, onde você vai encontrar muitas ferramentas importantes para a edição do seu Photoshop. Outra área muito importante, já falamos do menu principal, barra de propriedades, a barra de ferramentas é esse lugar onde eu estou aqui, ó. Obviamente no seu Photoshop não vou aparecer, né? Mas aqui embaixo, tudo que você vê aqui é de suma importância. A área de camadas, principalmente, que é essa área aqui de baixo, ó. É um dos principais pilares do Photoshop e é onde a gente vai concentrar bastante atividade durante os nossos exercícios. Outro aqui painelzinho tem as propriedades de fontes, de ajustes, enfim, muita coisa também a gente pode mexer através daqui. E essa daqui que é a nossa área de trabalho no Photoshop. Digamos que aqui que acontece a mágica, beleza? Tudo que a gente mexer aqui vai aparecer aqui, a gente vai salvar, e esse daqui é o nosso campo de trabalho para edições no Photoshop. Então, recapitulando rapidamente, menu principal, barra de propriedades, barra de ferramentas, a nossa área de trabalho e os painéisinhos do Photoshop, beleza? 5 coisas bem importantes que eu recomendo até você anotar, fazer uma setinha, ó, aqui é tal coisa, aqui é tal coisa, que isso daqui é muito importante, porque quando eu falar, ó, vamos até a barra de propriedades, você já sabe onde fica. Então não precisa, barra de propriedades, parou ali, travou, nem lembra mais como que prosseguir, né? Como prosseguir. Então você já sabe, barra de propriedades, ferramentas, menu principal, painéis e nossa área de trabalho. Show? Fechou? Então está apresentado aí. É a mesma coisa que se chegar pro cara, esse daqui é fulano de tal, tem tantos anos, trabalha não sei aonde, estudou não sei o que. Foi isso que a gente fez aqui e apresentou o Photoshop para você. Então vamos abrir uma nova imagem do Photoshop. A gente pode ir através do menu principal, agora você já sabe onde é que fica. Lá no topo, você vem arquivo, você pode criar um novo documento totalmente em branco com as dimensões que você quiser, ou você pode também abrir uma nova imagem já existente, que é o que a gente vai fazer. Perceba que logo aqui ao lado dos principais comandos do Photoshop existem teclas de atalho, que se você pressionar nem precisa vir até aqui, ó. Que nem, por exemplo, para abrir uma nova imagem, basta apertar Ctrl O ou Command O no Mac. E aquele esquema lá de que o Mac e o Windows, o Photoshop é diferente num e no outro, é um mito tremendo. O Photoshop é exatamente a mesma coisa que é no Facebook, nossa que passeio, no Windows. No Mac ele é exatamente a mesma coisa também. A única coisa que vão alterar é o nome das teclas de atalho, que nem o Command, o Ctrl, né? Por exemplo, coisas simples assim. Mas a execução, tudo é exatamente a mesma coisa. E nesse vídeo aqui eu estou utilizando a versão Adobe Photoshop CC 2017. Mas todas as versões CCs do Photoshop são bem próximas, não mudam praticamente nada, beleza? Então eu recomendo sempre você ter essas últimas versões que não vai ter problema algum. Então recapitulando aqui, vamos abrir uma nova imagem para a gente começar a entender melhor esses conceitos do Photoshop. Então, menu arquivo,
abrir ou Ctrl O. Então aqui, ó, galera, eu já separei 5 imagens que a gente vai utilizar nessa nossa montagem, troca de cenários realístico aqui no Photoshop, e vamos aprender as principais funções e ferramentas do programa. Primeiro, eu vou querer trabalhar em cima dessa imagem, que vai ser a minha imagem padrão, que vai ser aquele arco em Paris, que eu esqueci o nome. Se alguém souber, até deixe aqui nos comentários que eu esqueci. Eu encontrei imagens muito legais lá no site br.freepik.com. Eu recomendo você acessar esse site, que tem muita coisa gratuita e legal que você pode utilizar nas suas edições. Aqui então, abrindo a imagem do arco em Paris, clica na imagem, clica em abrir, e você vai ver que assim como o navegador lá, o Google Chrome, o Mozilla Firefox, é Firefox? Não sei, que eu não utilizo muito, o Safari, existem aquelas abinhas lá em cima que você vai navegando, né? E aqui, ó, eu já tinha feito um exemplo, tinha aberto numa outra aba aqui a imagem do avião, e aqui a gente acabou de abrir uma nova aba, que é um novo documento no Photoshop. Funciona da mesma maneira, é uma nova abinha, é um novo documento, beleza? Então, em cima dessa foto aqui que a gente vai trabalhar todas as outras. Vamos começar aqui, ó, prestando atenção que na abinha de camadas já apareceu uma camada nova chamada plano de fundo. Sempre que a gente abrir uma nova camada, uma nova foto, um novo documento, vai aparecer aqui uma nova camada escrito plano de fundo, e vai estar com esse cadeadozinho bloqueado. Caso a gente queira fazer edições futuras nela, basta dar 2 cliques sobre ela e um OK, que a gente vai estar desbloqueando e tornando ela editável desta maneira. Então a gente vai até editar essa imagem, a gente vai trocar inclusive esse céu lá do fundo. E então, dando sequência agora, a gente vai acrescentar o personagem principal, que a gente vai trocar o fundo dele e vai posicionar como se ele estivesse lá em Paris. Aqui no Photoshop fazemos um milagre, né? Então podemos vir agora novamente até o menu principal, que você já sabe onde fica, né? Nossa, é muito diferente, porque se aponta para cá é o contrário, né? Eu não sou muito bom nisso. Então, menu arquivo, colocar incorporados ou inserir, que a gente vai utilizar essa opção para inserir uma imagem dentro desse arquivo que nós já temos aberto aqui no Photoshop. Se a gente for em abrir novamente, ele vai criar uma nova aba. É o que a gente não quer no momento. Então aqui, ó, colocar incorporados ou inserir, dependendo da versão do seu Photoshop. E eu vou selecionar a imagem desse piá aqui, desse menino, garoto, aqui do Paraná, chamamos de piá, né? Então é esse piá aqui, ó. Com a tecla Shift, olha só, muitos comandos são importantes também no Photoshop. Se eu simplesmente vir até a aba aqui, ó, e aumentar, se veja, ó, que ele pode distorcer de várias maneiras a nossa imagem, que é o que a gente não quer, né? A gente quer manter ela perfeita. Então pressionamos a tecla Shift, clicamos nesse pontozinho, nesse nozinho lá na forquilhazinha, e clica e arrasta para aumentar a imagem e manter as proporções de tamanho dela. Vamos ver mais ou menos o tamanho que a gente quer, mais ou menos aqui, ó. E pode confirmar lá na barra de propriedades, que agora você já sabe onde fica. É nesse vezinho de correto. Sempre que a gente fazer qualquer modificação de transformação, redimensionamento no Photoshop, vai perguntar lá em cima na barra de propriedades se você deseja confirmar essa ação ou deseja negar. Então a gente vai confirmar e vai dar um OK Photoshop. É isso mesmo que eu quis fazer. Aqui, ó, agora a gente vai trabalhar com outra. Aqui a gente já está dentro do painel de camadas. E a gente vai trabalhar com outro pilar do Photoshop muito importante, chamado máscara de camada, que é um pilar dentro da área, dentro do painel de camadas, que é essa opção aqui, ó. Basicamente, vamos simular aqui algo rapidamente, ó. É como se a gente tivesse um pote plano aqui, e a gente cobrisse algumas regiões desse pote com um pano, qualquer coisa. A máscara de camadas funciona mais ou menos assim, quer ver? Então, ó, com a camada do piá aqui, do menino, do garoto selecionado, você clica sobre a máscara de camada, que é essa opçãozinha aqui. Perceba que ele vai criar como se fosse um paninho assim, ó. É uma máscara totalmente branca. A gente só trabalha nessa máscara de camadas com duas cores, o branco e o preto. O branco mostra, é como se não tivesse nada por cima. E quando a gente coloca o preto, é como se ele estivesse escondendo algumas partes desta camada. Perceba que aqui, ó, na camada de cima está o piá e na camada de baixo está a paisagem. Então a gente já tem duas posições. É como se a camada de paisagem estivesse aqui embaixo e a do piá estivesse por cima. Então o que está aparecendo?
a camada que está por cima, a do piá, a debaixo da paisagem por enquanto ainda não. E a gente vai utilizar esse recurso de máscara de camadas para esconder toda essa questão aqui, ó, todo esse fundo do piá e deixar apenas ele aparecendo, beleza? Para isso, a gente tem que utilizar algumas dessas ferramentas aqui na barra de ferramentas lá no outro canto. Caramba! Ah, eu desisto de apontar, eu não sei fazer esse negócio aqui, eu aponto para um lado, vai para o outro. Você já sabe, é lá no canto esquerdo. No canto esquerdo da sua tela vai estar a barra de ferramentas. Aqui você pode selecionar algumas delas que podem fazer essa seleção para você. Por exemplo, ferramenta de laço poligonal, ferramenta de laço, ferramenta de varinha mágica, de seleção rápida, ferramenta caneta, que é a principal ferramenta mais profissional de todas para utilizar e fazer recortes, que inclusive eu tenho um vídeo especial aqui no canal apenas sobre a ferramenta caneta, beleza? Que é uma ferramenta que merece muita atenção e eu criei um vídeo especial para você aprender a utilizar essa ferramenta aqui. Nesse caso, na aula de hoje, eu acho mais simples de utilizar a ferramenta de laço poligonal para você que está iniciando. Então, o que a gente pode fazer dessa maneira? Ó, aqui... eu acho melhor, porque aqui ele tem um contraste que com o fundo não vai ficar legal utilizar a ferramenta de seleção rápida. Então vamos fazer assim, ó. Clica com o botão direito do mouse, vai abrir as subcategorias das ferramentas e você vai selecionar a segunda, que é a laço poligonal. Ctrl mais no seu teclado para aproximar o zoom na sua tela, e coisa que é muito importante no Photoshop, a gente sempre trabalhar com um zoom bem ampliado para a gente pegar os detalhes da nossa montagem. Então o que a gente vai fazer agora? Ctrl mais várias vezes para aproximar bem o zoom. E para recortar, selecionar, a gente vai fazendo de clique em clique, com muita cautela e calma, paciência, a gente vai resolver isso daqui, ó. Então, ó, clique, 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 clique. Não dê 2 cliques várias vezes, senão ele vai finalizar a sua seleção e vai acabar não concluindo da maneira que você gostaria, né? Então, ó, aproxima bem o zoom e na silhueta do personagem você vai clicando e fazendo essa seleção. Não tem segredo, ó, de clique em clique você vai arrastando. Ó, aqui, ó, eu só fiz como se fosse tipo aconteceu alguma coisa errada. O que eu posso continuar fazendo? Se ele pegou a seleção interna do personagem, você pode apertar a tecla de atalho Shift, que vai aparecer no sinalzinho de mais, e você pode continuar essa seleção a partir do momento que você errou. Por exemplo, aqui, ó, continua a seleção, ele vai continuar, pegar a seleção que a gente já fez e continuar essa nova seleção, beleza? Então vamos, ó, aos poucos, realizando o recorte aqui, até a gente só vai terminar no ponto que a gente iniciou, legal? Então vamos fazendo a seleção com bastante calma aqui, ó. Óbvio que você vai pegando maior habilidade, né, conforme vai passando, como tudo na vida, né? Tudo que a gente vai fazendo de maneira repetitiva, a gente vai pegando aquela automatização do processo. Então, se você realizar várias vezes, você vai ver que você vai melhorando, vai pegando de maneira mais rápida todo esse esquema de recorte e seleção e tudo mais que o Photoshop oferece nas suas edições. Para recorte de cabelos também tem várias técnicas para deixar mais legal. Aqui no canal Photoshop para Iniciantes você já encontrou muitas dessas técnicas. Se você não encontrou ainda, entra aqui e procura, que tem técnicas legais de refinamento de cabelo, para dar aquele toque final na hora do recorte.
Olha aqui, então no ponto que a gente iniciou é aqui, né? Então eu posso vir aqui por cima. A gente começou aqui em cima e concluir a nossa seleção. Dessa maneira a gente tem selecionado todo o personagem da nossa imagem. Um passo muito interessante, porque agora a gente vai apertar a tecla de atalho Ctrl Shift I. Ó, várias teclas de atalho. Não se preocupa, eu tenho que aprender todas essas teclas urgentemente para fazer as minhas edições. Não. Aprendendo o Photoshop, por exemplo, aqui comigo, sempre que eu vou fazendo um tutorial, um efeito, uma técnica, eu vou mencionando as teclas de atalho e a gente vai memorizando aos poucos, não tenha pressa. E são poucas teclas de atalho que você deve ter em mente para agilizar aí os seus processos no Photoshop. Fique tranquilo que aos poucos você vai pegando de maneira natural. Se você quiser anotar alguma tecla de atalho mais específica que você vai utilizar várias vezes, que nem inverter uma seleção, a gente selecionou o personagem, só que a gente inverteu e agora está selecionando todo o fundo. É Ctrl Shift I, escreve ali e escreve o processo que ele faz, né? A inversão de seleção. Beleza? Se você quiser ter um bloquinho também é legal, mas não se preocupe que você deve memorizar tudo logo de início. E agora que eu falei lá da máscara de camadas, selecionada a máscara de camada da camada do garoto, aqui a gente pega a ferramenta lata de tinta com a cor preta e clica sobre o fundo e olha a mágica que a gente acabou de fazer. Ou seja, aproxima o zoom aqui, fazendo favor, Jean. Jean é o nosso mestre de edições aqui do canal Photoshop para iniciantes. Ele vai aproximar o zoom e você vai ver bem certinho aqui como está a máscara de camada dessa camada. Ou seja, a gente escondeu toda a região externa do garoto aqui e deixou totalmente preta, ou seja, todo aquele fundo não existe mais porque ele está escondido no Photoshop. Então a máscara de camadas faz esse efeito para a gente. A gente consegue esconder e mostrar apenas regiões que nos interessam nas nossas montagens. E Ctrl D, olha só, outra tecla de atalho para tirar a seleção quando a gente faz. Dessa maneira, olha que legal, a gente já tem o nosso personagem num novo fundo, é muito da hora, né? E agora, outra coisa que a gente pode fazer, você veja que o personagem ele não está dentro do mesmo esquema de cores do fundo, então a gente pode utilizar um ajuste de equilíbrio de cores. E aqui vai abrir um outro painelzinho lá aqui na parte de cima que a gente pode corrigir, por exemplo, deixar mais amarelado, que é o que a gente precisa, trazer um pouco mais para o magenta e para o ciano também. A gente vai deixar mais ornando, né, o esquema de cores do piá aqui e também do fundo. Só que a gente quer aplicar esse equilíbrio de cores apenas na camada de baixo, que é a camada do piá. Então a gente pode utilizar essa opção aqui, que indica que esses ajustes só irão funcionar na camada de baixo. Ou seja, na camada lá do fundo não vai alterar nada. Perceba, habilitando e tirando a visualização desse ajuste de equilíbrio de cores, como ele modificou as cores apenas da camada do personagem principal. Outra coisa legal é essa questão da visualização de camadas. Você, por exemplo, não quer excluir a camada, mas quer apenas tirar para ver como é que fica sem ela, ou fazer algum teste, por exemplo. Basta você desabilitar nesse olhinho que tem aqui no canto. Então perceba o seguinte, o esquema da camadas. Está a camada de baixo aqui com a camada do plano de fundo, da paisagem, e a camada de cima com o piá, beleza? Agora a gente vai acrescentar uma camada embaixo de todas elas. Só que a gente vai remover todo esse céu da paisagem natural. Como que a gente vai fazer isso? Selecionando a camada aqui do background, que é a camada do plano de fundo da nossa paisagem, seleciona ela, então estamos certinho aqui. E a gente vai selecionar outra ferramenta de seleção, que é a ferramenta de seleção rápida. A gente pode utilizar essa ferramenta em alguns casos onde as cores são mais sólidas ou com tons mais próximos uma das outras, que o Photoshop seleciona de maneira automática toda essa questão. Por exemplo, aqui no fundo, a gente vai selecionar apenas o céu. Então a gente pode aumentar e diminuir um pouco dessa ferramenta com as teclas abre e fecha colchetes. Olha, se eu apertar a tecla fecha colchetes, ele está aumentando o ponteiro. E se eu apertar a tecla abre colchetes, ele está diminuindo. A gente vai clicar e arrastar apenas no céu. Olha só, dessa maneira aqui. Fez a seleção, né? Legal. Praticamente perfeita. Praticamente porque, olha que aqui ele pegou um pouco do prédio.
Aqui também pegou um pouco do arco aqui em cima. Então a gente pode corrigir também isso. Apertando a tecla do atalho Alt, vai aparecer um sinalzinho de menos, olha só. Então até diminuir um pouco aqui no abre colchetes. Apertar a tecla Alt e clicar aqui ó, sobre os prédiozinhos. Que de maneira automática também ele vai corrigindo. Rolar para cima aqui. A gente consegue com o scroll do mouse, aquela bolinha, rolar para baixo, para cima. Vir aqui nessa barrinha para rolar para o lado também. E aqui na parte de cima, que ele também pegou, né? Uma parte que a gente não queria, a gente queria selecionar apenas o céu. Também aperta, segura a tecla Alt e clica aqui, ó, para ele ir desselecionando essa região. Vamos ver, rolando aqui para baixo. Tá legal, tá quase perfeito. Deixa eu pegar aqui, ó, diminuir mais, apertar Alt. Show! Temos selecionado toda a região lá do céu. Então o que a gente vai fazer agora? Colocar uma máscara de camadas. Ah, mas ó, a gente esqueceu de inverter a seleção. Então Ctrl Z. Outra tecla do atalho muito utilizada. Em praticamente todos os programas existe essa questão do Ctrl Z para voltar ações. Então no Photoshop, se você apertar Ctrl Z, vai voltar também. Mas se você quiser voltar mais que uma vez, você precisa apertar Ctrl Alt Z. Beleza? Nesse caso, Ctrl Z já bastou. E agora, novamente utilizando a tecla do atalho de inversão de seleção, a gente vai apertar Ctrl Shift I. Ele vai deixar de selecionar o céu e vai selecionar todo aqui o arco e a paisagem lá do fundo. E agora sim a gente aplica uma máscara de camadas. Você vai ver novamente aqui ó, com um zoom na nossa tela que ele aplicou a região preta, a cor preta nessa máscara, escondendo apenas o céu. Ou seja, o que a gente acrescentar debaixo dessa camada vai acabar aparecendo também. Vão ficar 3 camadas, tipo a camada do plano de fundo, a camada aqui do piá e aqui embaixo uma outra camada que vai aparecer também, que a gente vai inserir um novo céu. Ou se eu inserir uma nova cor, qualquer coisa vai aparecer. Quer ver só um exemplo rapidão? Eu vou pegar aqui em ajustes, um ajuste de cor sólida. Vou aplicar aqui qualquer cor, vamos ver aqui, pode ser esse aqui mesmo, ó. Ok. E eu vou pegar essa camada, clicar e arrastar para debaixo de todas elas. Veja só o que apareceu lá no fundo, exatamente essa cor sólida que a gente acabou de colocar. E se eu mudar aqui a cor sólida, 2 cliques aqui ó, nessa caixinha de cor e mudar a cor, você vai ver que ele também vai mudar lá no fundo. Legal? Então significa que a gente já tem 3 camadas. A camada, deixa eu puxar aqui para baixo, a camada lá da cor sólida, a camada do plano de fundo e a camada do piá lá em cima. Então tudo que tiver na frente vai acabar aparecendo, beleza? Então deixa eu cancelar aqui e a gente vai novamente no menu principal lá em cima, colocar arquivos, colocar incorporados e eu vou selecionar essa imagem do céu laranjão. Shift mais Alt para aumentar proporcionalmente, clica aqui ó, e aumenta. Confirma na barra de propriedades lá em cima para dizer que é isso mesmo que a gente quer para o Photoshop. Pega a ferramenta mover, que é a primeira lá de cima, e posicione bem certinho onde você quer na sua imagem. Ó, digamos que eu quero mais ou menos aqui. Show de bola! Veja que a imagem, a camada do céu está lá embaixo de todas as outras. E a gente já tem um novo céu aplicado na nossa edição aqui de maneira bem rápida, bem legal. Só que esse céu está um pouco mais escuro, não é verdade? Então o que a gente pode fazer é colocar um níveis, clarear um pouco mais, um ajuste. Aqui essa camada da cor sólida a gente já pode deletar. Você pode selecionar ela e apertar delete no seu teclado ou clicar e arrastar até essa latinha de lixo aqui, ó, para deletar da nossa área de camadas. Aqui eu vou colocar um ajuste de níveis. E aqui vai aparecer um outro painelzinho que a gente pode regular, olha só. Então esses níveis estão aplicando na camada de baixo, que é a camada do céu, apenas. Então eu vou clarear um pouco mais, trazer esse ponto médio aqui mais para a esquerda. Veja que ele vai ficar um pouco mais claro. E também o ponto da direita também vou trazer para ele intensificar o contraste. Você pode se basear nesse histograma aqui que ele vai mostrar mais ou menos como está o esquema de iluminação e sombreamento da sua foto. Mais ou menos não, precisamente ele vai mostrar. Veja que aqui tem um pico, então se você passar daqui provavelmente vai estourar na sua foto, que é o que acontece. Veja aqui, ó, tá estourando totalmente.
Então vou deixar mais ou menos aqui para não perder resolução da nossa foto. Beleza, a gente já corrigiu. Olha só, aplicamos um ajuste e deixamos mais claro para ficar mais interessante na nossa imagem, legal? Aqui a gente também pode colocar um equilíbrio de cores nessa camada de baixo para deixar mais laranjado, mais amarelado, que é como se tivesse um pôr de sol lá no fundo, né? Já que a gente trocou o céu. Então a gente pode pegar essa camada do equilíbrio de cores que a gente colocou na camada do piá, Ctrl J, uma outra tecla do atalho muito importante. Ctrl J ali duplica o que a gente tem selecionado. Então a gente duplicou esse ajuste de equilíbrio de cores. Eu vou clicar nesse equilíbrio de cores e trazer para debaixo da camada do piá, em cima da camada do fundo. E também vou clicar com o botão direito do mouse e criar máscara de corte, para dar aquele efeito que ele aplicou apenas na camada de baixo, beleza? Esse que é o efeito esse que é o efeito chamado máscara de corte, que inclusive eu vou até corrigir um pouco, não vou deixar tanto. Aí já ficou mais legal. Veja que a gente já modificou o fundo. Ó, outra coisa que a gente pode colocar é tipo dar aquele campo de profundidade. Sempre o objeto, sempre não, nas câmeras profissionais principalmente, quando a gente tem um objeto mais próximo da câmera, da lente, ele fica mais focado e o que tiver mais distante ele vai desfocando, né? Então a gente pode desfocar o fundo tanto daqui da paisagem quanto do céu lá atrás. Do céu que está mais para trás, a gente pode desfocar ainda mais do que o plano de fundo que está logo aqui na frente. Então a gente pode fazer da seguinte maneira: seleciona a camada aqui, ó, do plano de fundo, clica com o botão direito do mouse e ativa a opção converter em objeto inteligente, que dessa maneira ele vai preservar nossa camada e não vai destruir após a gente aplicar esse filtro. Vem na barra no menu principal lá em cima, em filtro, desfoque gaussiano, e tudo que você colocar aqui, ó, você vai vendo que ele vai desfocar o fundo. Obviamente não exagere, vamos colocar de maneira natural, tipo cerca de 6, 7 pixels, e pode dar um OK. Você vai ver, ó, se colocar e desabilitar o olhinho aqui do filtro inteligente de desfoque gaussiano que a gente aplicou na camada do plano de fundo, que a gente aplicou já um efeito de desfoque bem natural aqui na parte de trás. E a gente pode fazer da mesma maneira na camada de baixo do céu. Clica com o botão direito do mouse na camada do céu, vem aqui em converter em objeto inteligente para salvar toda a questão aqui dos pixels e tornar ele editável quando a gente aplicar um novo filtro. Vem no menu principal filtro lá em cima, desfoque gaussiano novamente, e aqui você pode colocar um pouco maior, já que está mais distante do cenário aqui de trás, deixar 9, 10 pixels. E um OK. Veja só, mais um efeito aplicado agora aqui com o menu de filtros no Photoshop. Então veja quanta coisa a gente já aprendeu. Já aprendemos a recortar, fazer seleção no Photoshop. Já aprendemos que o coração está aqui no painel de camadas. Tudo que a gente colocar por cima é o que vai aparecer na nossa montagem. Já aprendemos também outra coisa muito importante chamado máscara de camadas, que tudo que a gente pintar de preto nessa máscara de camadas, ele vai esconder o que era na imagem original. Por exemplo, aqui, ó, voltando na camada do piá. Lembra que ele estava na frente de um quadro negro numa escola, por exemplo? Acredito que era, né? Então, se a gente clicar com o botão direito do mouse sobre essa máscara de camadas e desativá-la, veja só que ele volta aquele quadro negro que era da imagem anterior. Então, ou seja, a gente poderia também pegar a ferramenta borracha e apagar todo esse fundo, mas ele ia destruir, a gente não iria ter mais essa questão do quadro. Então a máscara de camada ele preserva e esconde regiões que a gente não gostaria que aparecesse nas nossas edições. Então, novamente clicar com o botão direito do mouse e ativar a máscara de camadas. Você viu que a gente deixou apenas o personagem principal e a gente recortou ou escondeu todo o fundo com a máscara de camadas. Também utilizamos ajustes aqui, ó, para deixar mais próximo do tom, né, de cor quando a gente faz uma montagem, colocando um equilíbrio de cores tanto no personagem quanto aqui no fundo, para deixar próximo à tonalidade mais amarelada, laranjada do céu que a gente aplicou na camada lá de baixo, e também aplicou o filtro, né, de desfoque aqui em cima. Eu vou colocar alguns detalhes extras também além disso. Vou colocar, por exemplo, um avião lá no fundo, um carro mais próximo aqui,
Então a gente pode fazer isso agora. Vamos lá? Continuar aprendendo aqui mais coisas interessantes no Photoshop? Então vamos lá, ó. Menu Arquivo, Abrir, porque a gente vai abrir num documento separado, vai recortar e vai enviar agora para o nosso documento, para você ver de uma outra maneira. Então aqui, ó, eu vou selecionar o avião primeiro, beleza? Clica aqui no avião e clica em Abrir. Veja que tem uma camada nova, totalmente branca, a gente quer apenas o avião selecionado. Então você pode selecionar qualquer ferramenta de recorte, recortar esse avião e enviar para essa nova aba aqui, ó, que a gente está executando a nossa edição. Então voltando aqui para o avião, eu posso selecionar utilizando a ferramenta de laço poligonal, ou qualquer uma outra ferramenta que eu mencionei ali durante aqui o nosso vídeo. Agora eu vou pegar a ferramenta caneta, que ela é um pouco mais difícil sim, mas ela é mais profissional. Inclusive, que nem voltando a frisar aqui, eu já falei aqui durante o vídeo, eu tenho um vídeo especificamente sobre a ferramenta caneta aqui no canal, que eu recomendo muito você ver, que você vai aprender a melhor técnica de recorte e seleção no Photoshop. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui, mas é o mesmo processo que, por exemplo, eu viesse com a ferramenta de laço poligonal, que nem a gente selecionou o personagem, beleza? Então aproximando bem o zoom, para a gente ter total precisão do que está fazendo, e vamos realizando a seleção. Todo esse processo aqui tem uma aula específica para você aprender aqui no curso. Se eu for falar aqui no vídeo vai ficar muito longo e não é o nosso foco de agora, né? Ok, com a ferramenta caneta, quando a gente termina de selecionar, é a mesma coisa, termina no ponto de início, né? A gente vai criando nozinhos e vai fazendo a seleção. Clica com o botão direito do mouse e vai em criar seleção, raio de difusão de 0,1 pixels e a suavização de serrilhado marcada para ele não ficar totalmente opaco, né? As bordinhas, ele ficar meio suave assim, não ficar um recorte feio. Dá um ok e vem aqui ó, em Ctrl C, outra tecla de atalho que também é utilizada em bastante programas, que é para copiar a seleção, tudo que a gente selecionou aqui. Ctrl C, vem até a nova aba que já era a aba que a gente estava trabalhando, né? Dá um Ctrl V, você vai ver que vai criar uma nova camada, a camada do avião. Eu vou arrastar e deixar para cima de todas as outras aqui, ó. Ele está com máscara de corte selecionada, então clica o botão direito do mouse e aqui ó, soltar máscara de corte, para ele ficar separado numa camada aqui no nosso painel do Photoshop. Vou renomear aqui, ó, para renomear camadas também você basta dar 2 cliques sobre o nome dessa camada e digitar. Serve apenas como questão de referência para você saber sobre o que se trata tal camada. Ctrl T e eu quero diminuir o tamanho desse avião, deixar bem pequenininho lá em cima. Então pressionando o Shift, clico aqui em cima e diminuo. Olha, eu vou deixar bem pequeno, vou deixar passando lá em cima. E eu quero que o avião fique por detrás aqui desse arco. Então posso confirmar na barra de propriedades lá em cima, dizer que é ok, esse tamanho que eu quero.
E eu vou pegar aqui a camada do avião e vou trazer para debaixo da camada do arco. Então aqui, ó, posso deixar aqui. Se eu pegar então novamente a ferramenta mover, pegar aqui a camada do avião, clicar, você vai ver aqui, ó. Passar aqui, o avião tá passando por detrás do arco, naquele mesmo esquema da camadas do Photoshop. Então agora tá a camada do céu bem aqui embaixo, a camada do avião, daí aqui em cima a camada do arco e em cima ainda está a camada do carinha aqui com a sua bela mochila azul e a sua pastinha aqui. Não ficou meio nada a ver, ele tava na escola, fazia sentido. Agora tá lá no arco em Paris, lá um ponto turístico da hora, o cara tá... Bom, pode ser um estudante em Paris também, né? Qual o problema? E agora, então, dessa maneira, você já viu que a gente tem 4 níveis de camadas sobrepostas uma em cima da outra. E a gente vai criando uma montagem no Photoshop. Então, agora eu posiciono esse avião aonde eu vou querer, né? Pode ser aqui, assim, ó, Ctrl T. Vou diminuir ainda um pouco mais o tamanho dele. Confirmar na barra de propriedades ou dar um Enter no Photoshop. Funciona da mesma maneira. E aqui o avião acho que está muito claro para toda essa cena. Então a gente também pode vir aqui em ajustes, níveis e escurecer, que nem lá no fundo, no céu, a gente clareou um pouco. Aqui no avião a gente pode escurecer, então trazer esse ponto médio um pouco mais para a direita. E colocar essa opção da máscara de corte também, ó. Clicando aqui, todos esses ajustes de níveis serão aplicados apenas na camada de baixo, que é a camada do avião. Posso escurecer, ó. Se veja que a gente está modificando, só aparece lá no avião. Deixar um pouco mais escura. Aqui o ponto da direita trazendo um pouco mais para frente. Aí, tá legal. E também podemos colocar aquele esquema do equilíbrio de cores aqui no avião para deixar mais dentro da proposta da imagem, que está mais laranja, mais amarelado. E o avião está muito branquinho, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, em ajustes, equilíbrio de cores. Também colocar de dizer que esse equilíbrio de cores apenas na camada de baixo, que é a camada do avião, e trazer um pouco mais aqui, ó, mais pro amarelado, pro magenta, pro ciano também. Aí, ó, já ficou mais dentro da proposta. E no avião também, ele está lá no fundo, a gente também pode colocar um filtro de desfoque gaussiano para deixar mais borrado, já que é um elemento que está lá atrás na nossa foto. Clica com o botão direito do mouse sobre a camada do avião, vem em converter em objeto inteligente para salvar aí toda a proposta da imagem, vem no menu principal filtro, desfoque gaussiano, coloca aí algo intermediário, a gente colocou 6, 7 aqui e 10 lá no fundo, então colocar tipo um 8 pixels de desfoque lá no avião. Dá um OK, tá bem real aplicado aqui na nossa imagem. E aí você pode acrescentar o que você quiser a mais dessa maneira, jogando tipo para cima, para baixo, para mostrar onde você quer na sua imagem. E você viu aí que a gente já utilizou vários, sem dúvida, os principais recursos do Photoshop, que são máscara de camadas, o painel de camadas. Você entendeu como é que funciona aqui, os principais formas de recorte e seleção, os esquemas de ajustes, filtros no Photoshop. Você viu só como que não é coisa de outro mundo, um bicho de 7 cabeças, e você consegue sim realizar? Então não tem segredos. O Photoshop ele é um programa complexo, cheio de ferramentas, de opções, de possibilidades. É sim, e que bom que é. E não é difícil de você aprender se você aprender de maneira correta, de maneira fácil, com uma linguagem simples, em que você vai conseguir sim executar qualquer coisa aí no Photoshop. Não tenha dúvida disso. Valeu? Espero que você tenha gostado de toda essa edição aqui. Eu coloquei aqui também um carro, né? Um Fuscão lá no fundo. Também vou acrescentar aqui com vocês, por que não? Vamos lá? Eu já ia deixar por aqui, vamos acrescentar esse Fusca lá no fundo também. Então vamos aqui, ó, no menu Arquivo, Abrir. Também vamos fazer do mesmo esquema do avião. Vamos abrir o Fusca numa nova camada. Vamos fazer a seleção de todo esse Fusca e jogar para nossa camada, beleza? Também vou utilizar a ferramenta caneta. E novamente reforçando, vai estar aqui ó, aparecendo no card aqui em cima, bem aqui no canto na minha cara mesmo aqui. Um card com um novo vídeo para você aprender a dominar essa ferramenta caneta, que é muito importante. Recomendo muito você ver esse vídeo. Então eu vou fazer aqui a seleção com a ferramenta caneta rapidão.
Então aqui ó, seleção feita do Fusca, aquele mesmo processo, criar seleção, Ctrl C, voltando para a aba da nossa edição. Eu vou colocar então essa camada embaixo da camada aqui do piá de cima e apenas isso, embaixo da camada do piá. Então selecionando a camada do arco, eu vou criar uma nova camada nessa opção aqui do painel. A gente cria uma nova camada. Vou soltar dessa máscara de corte, que a gente não quer que aplique apenas na camada da paisagem. E nessa nova camada eu vou até renomear aqui para Fuscão. E Ctrl V para colar esse Fusca que a gente recortou. Seleciono aqui a ferramenta mover na barra de propriedades e vou posicionar. Pode ser desse tamanho mesmo aqui, ó, atrás do personagem. Percebeu? Então ele ficou atrás aqui como se estivesse no pátio aqui estacionado, olha só. Também podemos colocar aquele mesmo esquema de equilíbrio de cores e tal. Ah, mas ó, a gente pode também selecionar os vidros para deixar transparente, como se estivesse aparecendo o cenário lá do fundo de trás também, né? Então vou selecionar aqui, ó, com a ferramenta caneta mesmo, rapidão. Pode ser com a ferramenta caneta ou com qualquer uma outra, ó. Vou criar aqui uma seleção com a ferramenta caneta, ou posso pegar aqui a ferramenta de laço poligonal, pressionar Shift para continuar a seleção além dessa, que nas outras, olha só. Para não dar 2 cliques seguidos e encerrar sua seleção. Shift novamente, sinalzinho de mais, e vamos selecionando todas as áreas aqui que apareceriam lá no fundo. Olha só, tem mais essa região aqui também. Também várias regiões, ó. Pressiona Shift para aparecer esse sinalzinho de mais e continuar fazendo a seleção sem desmarcar as outras seleções. Porque a gente quer tudo em um arquivo. Isso, ó. Então Ctrl Shift J para duplicar e separar a camada do fundo, ó. Perceba que a gente desabilitar a camada que criou nova, os vidros vão ficar sem vidros, né? Então a gente pode abaixar a opacidade para deixar mais transparente, que você vai vendo que lá no fundo, ó, ele vai aparecendo todo o cenário, né? Que é o cenário lá do arco em Paris. Legal? Então a gente pode pegar essas duas camadas novamente e mesclá-las em uma com a tecla Ctrl E. Pressiona na primeira camada, pressionando o Ctrl, clica na segunda e Ctrl E para mesclar tudo em uma. Vou renomear novamente aqui para Fuscão. E aqui eu também posso colocar esse equilíbrio de cores para deixar tudo ornando, né? Colocando aqui, ó, novamente ajustes e equilíbrio de cores, deixando esse equilíbrio de cores apenas no Fuscão aqui de baixo, deixar mais amareladão assim, ó. E também podemos colocar o filtro, né, de desfoque no Fusca. Clica o botão direito do mouse, deixar em objeto inteligente, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. E aqui, ó, vamos deixar pouco menos, cerca de 5, porque ele não está tão longe que nem a parte de trás lá, então 5 pixels. Olha que legal, galera, a gente tem finalizado assim a nossa primeira edição aí no Photoshop. Foi algo complexo que você nem viu e você conseguiu de primeira, mesmo sendo suas primeiras edições no Photoshop.